Deus, glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios 3:19. Três, 29, né? 29. Provérbios 3:29. Bendito seja o nome do Senhor. Santo é o Senhor. Não maquines mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe, meu Deus, os irmãos que têm ofertado na sua casa, com o seu dízimo e com as suas ofertas. Dá a eles força para eles vencer, meu Pai. Prospera as suas vidas nessa hora. Ajuda eles, meu Pai, a conquistar sobre a face dessa terra. Repreende o devorador na sua vida e manifesta o seu milagre na vida do seu povo agora. Também por amor do seu povo e da sua igreja. O Senhor nessa noite, meu Pai, nos dá ciência nessa palavra. Através do seu espírito de sabedoria e inteligência, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quando nós estávamos vindo para cá no carro, o Senhor me tocou sobre essas coisas interessantes que fala esse livro de Provérbios. Nós estamos passando uma era, por causa das ideologias que têm se apresentado sobre a terra, no mundo em geral, nós vemos que as pessoas tornou muito pessoas que pensam mais neles mesmos, pensam nos seus bem-estar, eles pensam em se dar bem na vida, e muitas das vezes eles não têm aquela fidelidade com o outro ser humano, com outras pessoas. E muitas das vezes ficou um clima tão difícil que até aqueles que são fiel ficam com medo de ser fiel. Porque com medo de naqueles que eles estão sendo fiel com eles, se referindo a ser humano, ele fica decepcionado mais tarde. Então ficou uma coisa, as ideologias que foi se plantando sobre a terra, ela foi deixando os homens de uma forma, como diz, às vezes ele não consegue ser fiel, e os que conseguem, eles têm medo de ser, com medo de se frustrar, de ser decepcionados. E nós hoje vamos falar sobre isso. O Senhor quer que nós falamos sobre isso. Muitas das vezes a gente pensa que as coisas na palavra de Deus, elas são aleatórias, né, como diz. São coisas assim que, sem motivo, a pessoa falou por falar, né, estava lá cheio da graça e falou algum monte de coisa. Não existe nada na Bíblia assim. Nada aqui nessa palavra assim. Tudo que foi escrito que era simplesmente aquilo que falou por falar, não ficou escrito na Bíblia. Foi tirado. Aqui só ficou o que realmente tem sentido. É por isso que nós temos que ter bastante zelo por essa Bíblia, por essa palavra, porque o que ficou aqui, registrado na palavra, é somente para o nosso ensino. O Espírito Santo fez essa questão toda. Ele direcionou essas coisas simplesmente para ficar só aquilo que nos interessa. O que não nos interessa não está escrito aí. É por isso que a gente vê um monte de pessoas sendo confundida, arrumando, escavou não sei quem, viu não sei quem lá mais, não sei quem falou, quem deixou de falar. Por isso que estão tudo perdido, igual cego no tiroteio.
Porque o Senhor só deixou para nós o que nos interessa. E o interesse de Deus para nós é a salvação da nossa alma. O resto é bobagem. Nada mais do que isso. Salvação das nossas almas. Então você vê que as pessoas, não existe nada aqui na Bíblia que é uma coisa sem sentido. Não, tudo tem sentido. Até quem falou foi determinado por Deus. Por que ele falou foi determinado. É por isso que o Senhor não permite nem você aumentar a vírgula, nem tirar a vírgula. Porque até as vírgulas aqui foi determinada pelo Senhor, para ser colocada nessa palavra. Agora, nós entendemos, irmãos, que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu para Timóteo, ele falou justamente isso aqui, que os últimos dias ia aparecer uma classe de homens. Eles até dizem que é o número da besta, né? É os 3:6. Vamos dar uma lida lá, porque aparecerá homens amantes de si mesmo. Vamos lá, vamos dar uma lida lá. É os 3:6, né? Vamos dar uma lida lá para vocês verem. O que o apóstolo Paulo falou que ia acontecer nos últimos dias? 1 Timóteo 4:1. Quem achou pode ler. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Amém, esse aí não. Volta no 3, viu? Capítulo 3. Hã? 2 Timóteo 3? 2 Timóteo 3? Vamos lá no 2 Timóteo 3. Ah, tá. É 2 Timóteo 3, versículo 2. Vou ler o primeiro. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Amém. Viram aqui? Volta lá, Paulo. 2. Por quê? Presta atenção nessa palavra que nós lemos. Estava dizendo que não era para nós, não é? Como diz, trair, querer dizer isso, né? Aquele que está confiando, que confiou na gente. Olha o que diz o provérbio, não é isso? 3:29. Não maquine mal, não é para nós pensar mal. Daqueles que estão ali confiando na gente. Pedindo um socorro, ele pediu um socorro e acredita que você vai ajudar ele. Não era para nós fazer isso, não é? Mas como que nós vamos fazer isso, sendo que a Bíblia já mostra que os últimos dias, viram aqui? Os últimos dias seriam um tempo de pessoas exclusivamente assim. Pessoas dessa maneira. Está vendo? Pessoas dessa maneira. Isso aqui, olha lá. Volta no 1, Paulo, 3:1. 2 Timóteo, aqui, ó. A irmã leu o versículo lá, é o 4, né? O Espírito expressamente diz, né? Agora aqui, Paulo está dizendo assim, sabe, porém, isso, que nos últimos dias, viram? Nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, né? Tempos trabalhosos. Por quê? 2. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Me fala uma coisa, uma pessoa que é amante de si mesmo, ele pode cumprir o provérbio 3:29? Não é justamente o que o provérbio está dizendo? Como é que aquele que confiou nele,
vai poder contar com ele se ele é amante de si mesmo. Ney, uma palavra que eu acho que é sinônima de amante de si mesmo é egoísta. Egoísta. Entenderam? Egoísta. Amante de si mesmo. Quer dizer, então aquela pessoa acreditou, fulano. Não, o fulano é gente boa, eu posso contar com ele. Ele vai me ajudar, mas o fulano é egoísta. Os homens que criaram nos últimos dias são egoístas, são amantes de si mesmos. O que vai acontecer? É o que nós estamos vendo acontecer. A hora que a pessoa menos espera, ele fica frustrado. Ele toma a consequência. Por quê? Porque os últimos dias seriam tempo desse tipo de pessoas. Tipo de gente. Agora, quando Paulo está dizendo assim, teremos um tempo trabalhosos, porque Paulo está dizendo não é pessoas do mundo. A igreja não tem problema com o mundo. Não, o problema do mundo é com o próprio mundo. O problema disso aqui é pessoas dentro da igreja. É esse que é a questão de Paulo. Por isso que ele diz, vai ter um tempo trabalhoso, porque essas pessoas estão dentro da igreja. Que, na verdade, eles aprenderam no mundo, vieram do mundo, mas como diz o pregador, mas o mundo nunca saiu deles. Eles estão dentro da igreja, mas o mundo não saiu deles até hoje. Entenderam? Homens amantes de si mesmo, avarentos. Você já viu que hoje o negócio é assim, ô irmão, você vai comprar um guarda-roupa do fulano, um guarda-roupa velho que está jogando os pedaços, você mostra na internet, estou vendendo guarda-roupa. Quem chegar primeiro, que leva. Se o camarada chegar, ô fulano, eu estou vendendo guarda-roupa aqui, estou vendendo, eu dou um 100zinho de entrada aí, comigo é assim, quem chegou que leva. Eu já tenho muitas vezes de ver pessoas que eu mexo com carreto, né? A pessoa combinar com a pessoa, quando chegar lá, já passou para o outro, que o outro chegou primeiro. Combinou com o mar, estou descendo aí agora, não para vir. O outro chegou primeiro, ele, puf. Avarento. Avarento. E como você vai confiar em quem é avarento? Tem como? Numa pessoa avarenta, meu irmão, não tem como. Provérbio nunca vai cumprir na vida dele. Não, ele é avarento. O negócio, ele quer se dar bem na história. É isso. Vamos lá, não vamos ficar muito tempo aqui não. Presunçosos e soberbo. Presunçosos. E você sabe o problema do soberbo? O soberbo pisa em qualquer um para ele subir na vida. Qualquer um. Qualquer um, meu filho, não quer nem saber. Até na mãe dele. Se a mãe dele tomar a soberba dele, ele pisa nela. Joga ela para baixo para ele passar. Isso é o soberbo. E o problema do soberbo é que ele tem um problema sério com Deus. Todos os pecados são perdoados, de menos blasfema com o Espírito Santo, mas a soberba, o soberbo, a Bíblia fala que Deus resiste ele. Ele não passa diante de Deus, Deus resiste ele. Deus vira o inimigo dele, do soberbo, né? E aqui vai, blasfemos. Blasfemos. Aquela pessoa que está sempre blasfemando, só vive blasfemando, né? Aqui não vai falando, blasfemo, desobediente a pais e mães, ingratos. Você pode carregar água na peneira para o sujeito, não é? Se ele precisar te dar uma facada, te dá a facada tranquila e não quer nem saber. Porque, eu tô com uma dúvida. Qual é a diferença entre blasfêmia e murmuração? Eu acredito que blasfemar é você ofender. E murmurar é quase a mesma coisa. Porém, só que o murmurar é uma coisa que você está
passando ali, nem procurou saber por quê, né? Está acontecendo, não entendeu por que Deus está fazendo, você murmura contra ele. Ah, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo. E já blasfemar não é você zombar do nome do próprio Deus. Ney, pode se confundir, né? Pode se confundir também. Porque tem hora que, às vezes, a murmuração que a pessoa pensa que é murmuração já partiu por uma blasfêmia. Blasfêmia. Não contra o Espírito Santo, mas contra Deus. Lá em Apocalipse fala daqueles homens, né, que estavam com a besta, que o Senhor ia mandar pedras que ia cair, e ele sentia tanta dor que eles blasfemavam contra Deus. Justamente. Talvez se fosse com a gente algo que a gente passasse muita dor, ou tudo estreitasse, talvez se a gente falasse alguma coisa, a gente pensa assim, eu só murmurei. Mas talvez era uma blasfêmia, né? Justamente. Você pode ver que quando o povo de Israel faltou a água, a Bíblia fala que eles murmurou. Ah, Senhor, cadê a água? Não chegou a água. O Senhor falou que ia dar água para nós, cadê a água agora? Eles murmuraram. Mas é tipo assim, é como se eles estivessem reivindicando, né? Mas na verdade não era reivindicando, era murmurando. Murmurando. Porque o Senhor estava... Por que Deus não aceitava isso? Porque o Senhor falou, confia em mim, vai dar certo. E eu estava, não vai não, porque aqui faltou isso, faltou... Mas ele estava precisando da água. O blasfema não, é quando você quer, como diz, é xingar Deus. Melhor falando, né? Xingar Deus. Estou xingando a Deus por causa da situação. Isso é blasfemar, né? É como se fosse xingar. Reclamação exagerada, né? Muitas vezes, a Bíblia manda nós apresentar diante do Senhor, né? As nossas necessidades. E muitas vezes a gente está diante do Senhor, a gente fala, Senhor, o Senhor sabe, né? O Senhor tem dado o seu caminho como Zedequias, né? Eu andei na sua presença, Senhor. Agora você vai deixar eu morrer cedo? Não, Senhor, não, agora não, né? Tal, ele só reclamou e tal, mas, né? Pedindo Deus misericórdia, né? Mas agora, se fosse eu de outra forma, Senhor, é por isso que eu não queria andar na sua presença. Tá vendo? Fui andar na sua presença, aí, ó. Agora o que eu estou tomando, né? Aí é murmurando. Ele já está murmurando e blasfemando ao mesmo tempo. Estou tomando agora, tá vendo? O que adiantou de andar com o Senhor? Só na prova. Justamente. Está fazendo as provas da seleção até hoje, né? Aí, no caso, essas palavras, no caso, é ofensivas para com Deus, né? Ofensiva. Foi quem falou? Foi o Senhor que falou. As suas palavras foi ofensiva. Quem foi? Malaquias, né? Acha o versículo para mim. Porque você reclamar, você pedir Deus misericórdia, né? Como Zedequias, Senhor, eu andei na sua presença, né? Tem misericórdia, não foi? Mas agora, você vê lá em Malaquias, que eles não estavam reclamando, eles estavam ofendendo a Deus. Olha para você ver. Pode ler, Malaquias quanto? Malaquias 3, versículo 13. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam, sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor, para os que se lembrem do seu nome. Viu aqui que o Senhor falou? Volta aí, Paulo, interessante, viu? Eles não estavam reclamando, eles estavam ofendendo a Deus com palavras agressivas. Que adiantou nós andar na presença de Deus? Já é uma palavra agressiva. Os Zedequias não. Viu a diferença? Até bom. Zedequias já falou contra Senhor, lembra que eu andei na sua presença. A palavra era a mesma, tá vendo? É a mesma, só o jeito de falar. Senhor, lembra que... A intenção de falar. Senhor, lembra que eu andei na sua presença. Agora o outro falou, o que adianta eu andar na sua presença?
Ele está agredindo a Deus. O que adiantou? Né? O ímpio também está levando vantagem, o outro também está construindo. Não adiantou nada eu andar na sua presença. Isso é agressão. Isso é blasfemar contra Deus. Não é a mesma coisa. Ah, Senhor, eu andei na sua presença. Lembra de mim, Senhor, que eu andei na sua presença. Tem te servido. Salvação. Justamente. A Bíblia fala bem claro, né? Apartai de mim para o fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Não foi para o homem. O homem só vai para lá porque quer fazer companhia. Mas Deus não preparou lago de fogo para o homem, não. Eu fiquei com uma dúvida. Por que a blasfêmia com o Senhor tem perdão e a com o Espírito Santo não tem? Hã? Porque na Bíblia fala que a blasfêmia com o Espírito Santo não tem perdão, mas a com o Senhor tem. Mas por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que intercede, que ele intercede por nós, é ele que nos santifica, ele é o, como diz, ele é o que faz o contato final. Então, se você pecou contra ele, quem vai interceder? Não tem ninguém mais para interceder, acabou. Entendeu? Ele é o único que poderia fazer. Você pecou logo contra ele. É igual Blasfemou contra ele. quando a gente for arrebatado, que o Espírito Santo vai tirar. Não vai ter mais convencimento para os gentios, né? Porque o Espírito Santo não vai estar aqui para causar esse temor no coração, convencer, né? Ele que convence, ele que causa o temor, ele que intercede, ele que faz tudo, a obra é dele. Ele que dá vida. Então, você pegou contra ele, vai recorrer a quem? Não tem ninguém mais para recorrer, né? Como diz, quando nós pecamos contra o Pai, é o que diz o irmão, Jesus vai lá e intercede por nós, ele tem como ele interceder, mas contra o Espírito Santo não tem com quem vai interceder. Não tem ninguém mais para interceder. Mas, isso aí, a pergunta do Pedro foi até interessante, mas não é por isso que a pessoa pode falar o que quiser com Deus, que não vai ter consequência. Não, claro que não. Né? Igual aquele soldado que duvidou, né, da revelação, acho que foi não sei se foi Elias ou Eliseu, né? De Eliseu. Ele blasfemou contra, ele duvidou daquilo que Deus falou. E na mesma hora Deus deu para ele a sentença. Então, assim, Deus é Deus, mas tem que tratar Deus também com respeito e não pode falar tudo que vem na boca, né, para Deus não, porque Deus também pode agir com a pessoa também, né? Justamente, com certeza a consequência vem, né? A Bíblia só usa o termo que o Espírito Santo não tem perdão. Com o Pai tem perdão. Aliás, nós não sabemos o que você falar do Pai, você pode atingir direto o Espírito Santo. Pode atingir direto o Espírito Santo, aí que está o problema. Então, vocês observam que, volta lá, Paulo, Timóteo. Desobedientes, ingratos. Irmãos, a ingratidão ela é uma coisa tão terrível para a pessoa, porque não tem como você agradar uma pessoa que é ingrata. Como é que você agrada? Né? Não tem como. Como diz, você pode carregar água na peneira para a pessoa. Você pode carregar. A pessoa nunca vai te agradecer por nada. E a falta de agradecimento é justamente a causa que faz com que o homem não considere o outro. Não é? Porque muitas vezes a gente fica até devedor à pessoa. Não é que a gente deveria fazer dessa forma, mas você fica devedor. A pessoa ali deu, né, ajudou você ali no momento mais difícil que você precisava, você fica devedor daquela pessoa. Poxa, na hora que eu precisei, ele estava lá. Né? Ele me ajudou. Mas agora, quando a pessoa é ingrato, tô nem ela ajudou, mas tudo bem, eu já dei um dinheiro lá, já paguei, já resolvi o problema. Não tem nada de pagar ele mais não, e pronto, continua. Né? E essa é uma atitude dos homens dos últimos dias. É ingrato. Como é que você vai vencer isso aí? Não tem como. Agora, vocês observam que ingrato, continua lá, profanos, né? Continua o versículo.
sem afeto natural, irreconciliáveis. Que a pessoa que, como diz, nunca se reconcilia. Não, fez isso comigo, vai sofrer o dano, né? Guarda para o resto da vida. Não perdoa ninguém. Isso é para o resto da vida. Isso aí tudo, irmão, é coisa que estão ensinando nos últimos dias agora, hein? É a turma do último dia. Caluniadores, né? Levanta calúnia. Quer dizer, para levar vantagem, eles levantam calúnia. Eles têm coragem de falar mal do outro, sem o outro dever nada. Eles não têm nem consciência. Puxa vida, isso aí que eu estou falando do sujeito, vai julgar ele por terra. Não. Incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores. Se você observar, isso tudo, quase tudo relacionado a um só mesmo. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Então, esse tipo de pessoas que criaram nos últimos dias, eles têm uma dificuldade com o Provérbio 3:29. Mas o problema do Provérbio 3:29, irmãos, não é só relacionado aos homens. Não. Porque na hora que você não consegue amar o seu semelhante, você tem o seu maior problema de amar quem? A Deus. Está vendo como que é a ligação? Não tem como você amar a Deus se você não conseguir amar seu semelhante. Não tem como. Está entendendo agora por que a Bíblia está dizendo sobre isso? Porque na hora que você não consegue, você pensa assim, não, eu sou ingrato com o homem, eu sou ingrato com a pessoa, eu sou ingrato com aquela pessoa, eu sou soberbo, mas é com essa pessoa. Não, você não entendeu. Quando você é soberbo com essa pessoa, você também é soberbo com Deus. Você também é ingrato com Deus, da mesma forma. 1 João 4:20, olha para você ver. 1 João 4:20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Viram? Se alguém ama a Deus. 21. E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Viram? Ama seu irmão. Quer dizer, se eu amo ao Senhor, irmão, se eu sou ingrato com meu irmão, eu sou ingrato com Deus. Não precisa pensar que não é que é. É. Com certeza ele é. Porque não tem como você, a Bíblia ainda até usa o termo, como que você vai amar, não ama o seu irmão que vê, e vai amar Deus que você não vê? Acha o versículo aí. Esse mesmo? Tá aí, volta então. Justamente. Pois quem ama seu irmão, quem não ama seu irmão ao qual viu, quer dizer, você está vendo, como você pode amar a Deus que você não vê? Está vendo? Como você vai amar a Deus? Irmãos, esse é o maior problema da fé. O maior problema do espiritual. Não tem como você fazer uma coisa sem a outra. Sem a outra. Você já pensa assim? Quando o crente não consegue humilhar diante de Deus, ele não humilha nem diante dos homens, nem diante de Deus. Agora, não confunda uma coisa, humildade, porque muitas vezes a pessoa chega diante de uma pessoa que é forte, automaticamente você vai murchar o talo, né? Você murcha o talo, é claro, o outro é mais forte que você, mas não quer dizer que você está humilhando, não, você está só murchando o talo, porque o outro é mais forte, não é isso? Não quer dizer. Agora, quando você vê uma questão de humildade, que realmente você é humilde, humilhou, isso aí tanto faz se o outro é forte, se ele é fraco, você se humilha, porque você é humilde. Está entendendo? Da mesma forma, com Deus é a mesma forma.
A pessoa fala assim, não, eu sou soberbo é só com os homens. Não é não, você é soberbo com Deus também. Pode observar pela sua oração. Olha a sua oração para você ver. Você não sente que você se humilha diante de Deus? Não. Você chega para o Senhor e já começa a colocar, como diz, o que Ele tem que fazer para você. Porque é do jeito que você faz com os homens. Você não consegue humilhar. Não. Se você é soberbo diante de Deus também. Agora, só que tem um problema aqui, irmãos. A Bíblia fala assim, quem não ama seu irmão, quem aborrece seu irmão, né, aborrece também a Deus. Mas não confunde uma coisa com a outra. Não quer dizer que porque uma pessoa está errada, e eu falei que ele está errado, e ele ficou aborrecido, que aí eu não amo a Deus, não, ao contrário, é aí que eu amo a Deus mesmo. Porque Deus é a verdade. Deus é verdadeiro. Então, se alguém ficou ofendido pela verdade, não quer dizer que eu não amo ele, ao contrário, é que eu amo ele. Eu estou na verdade. Agora, se nós estamos na mentira, né, e ofendendo a pessoa porque eu quero, como diz, desmascarar, eu quero menosprezar a pessoa, aí tá, é esse tipo de amor que Deus está falando. Eu estou menosprezando meu irmão, como é que eu vou amar a Deus? Tem a ligação, gente, não consegue. Eu fiquei com uma dúvida. Aí, tipo assim, algumas atitudes que a gente tem erradas como seres humanos pode refletir na nossa relação com Deus? Umas atitudes Que a gente tem como seres humanos pode refletir na nossa relação com Deus? É que nós estamos falando. A maioria das nossas atitudes que nós tomamos, a gente tem que parar e observar se ela realmente não é uma atitude que nós temos tanto diante dos homens como diante de Deus. É a mesma. É a mesma. Por que você vê? Você não reparou? Vocês já não repararam? Aquelas pessoas que querem ser maior do que os outros, ele também quer ser maior do que Deus. Ele só não vai contra Deus porque sabe que não tem como ir. Mas nas atitudes dele, parece que é Deus que obedece eles. Não é eles que obedecem a Deus, não é Deus que obedece eles. E do mesmo jeito que ele é com o ser humano. Irmãos, é uma ligação. Isso é ligação, é uma coisa tão interessante, é uma ligação. Por isso que Paulo usou esses termos. Não, acabei de lembrar uma coisa que o Paulo fez uma pergunta ontem, né, Paulo? Lá no clubinho. E tem tudo a ver com o que você está falando. Agora que eu estou percebendo que tem tudo a ver. Porque ele perguntou se... Como é que era mesmo, Paulo? Me lembra aí mesmo. Lembra aqui. Não, eu estava com a dúvida sobre se a questão da humildade e a sinceridade, desculpa, deixa eu levar aqui direito que eu até esqueci. Ela nos Acho que ajuda. tipo assim, por que você falou que umas pessoas elas tinham mais facilidade de aproximar de Deus? Mais ou menos assim, né? De ser fiel a Deus, né? Aproximar mais de Deus, outras pessoas tinham mais dificuldade. Se tinha a ver com a natureza, se a pessoa era humildade, um negócio assim. Agora eu lembrei. Se a humildade, a sinceridade ajudava a pessoa, tinha alguma relação de ajudar a pessoa a receber a palavra de Deus, entendeu? Porque igual eu estava lembrando, né? Ficou igual o sogro de Moisés, que só de ouvir Moisés falando dos milagres, ele já creu fortemente, a mulher lá de Jericó, e até mesmo os pessoal no tempo de Jesus. Agora outros que viam, né, Deus fazer um milagre, como o pessoal do Egito, lá do tempo de Moisés, lá, né, abrindo a água, não criam, né, fortemente. Já outros que nem viu e já creu. Aí eu fiquei na dúvida, por que alguns recebiam a palavra mais facilmente e outros já não recebiam, entendeu? Mesmo vendo e não... Entendi, né? E aí, eu achei interessante porque eu não tinha feito a ligação até agora. Aí você falou assim, que do mesmo jeito que as pessoas fazem com os seres humanos, eles fazem com Deus. Tem tudo a ver com a nossa personalidade. Tudo a ver, justamente. Irmão, isso aqui é profundo demais. As pessoas muitas vezes não conseguem. Você já reparou? Quando a pessoa tem esse problema, essa questão toda aqui de natureza, essa questão toda aí,
que ele não consegue, tem toda essa lista que apareceu aqui, né? 18, são 18, né? São 3, 6. É 18. Todos esses 18 aparecem na vida do crente, ele tem uma dificuldade séria com Deus. É por isso que Paulo já escreveu, vai aparecer esses homens, e nós vamos ter tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos, porque tudo isso é o que tem apresentado, o mundo está tentando fazer as pessoas virar. Está empurrando para isso. Porque é difícil, irmão. E olha para você ver a dificuldade das pessoas dos últimos dias naquilo que se trata de Deus. Quando eles vêm para Deus, eles não é o servo, não, eles é senhores. São todos senhores, nenhum é servo. Todos senhores. E como é que você vai servir a Deus sendo senhor? Não, nós servimos a Deus porque nós somos servos. Nós não somos senhores, nós somos servos. Não é isso? Então, é justamente por causa disso. É por isso que a gente vê, irmãos, o que a Bíblia falou, 3:29. Né? Não é para dizer mal daquele que está confiando em nós, não é isso? Ninguém acredita em nós. Vocês viram que isso aborrece tanto a Deus, que o maior problema dos amalequitas, isso foi para Deus uma coisa terrível. Quando eles aproveitou a fraqueza de Israel, e eles desceram para combater contra Israel, se não tinha um guerreiro lá dentro, não tinha ninguém que guerreava, que luta injusta, ainda pegou os mais fracos de trás, olha para você ver que coisa mais injusta, e achou que Deus ia deixar passar de graça? Não, irmãos, Deus não deixa não, né? Quantos nação desceu e guerreou contra Israel? Né? Teve umas que até venceram, Deus até permitiu eles vencer, desceram e guerrearam, mas guerreiro com guerreiro. Agora eles pegaram Israel no pior momento deles, na fraqueza deles, não havia ninguém, eles aproveitando, desceram contra Israel e tentaram destruir, mas não conseguiu, Deus protegeu, mas o Senhor falou, sempre haverá guerra entre Israel e os amalequitas, nunca vai parar, não é isso? Onde achou o versículo? Graças Deus lhe pague. Ah, Deus lhe pague. Justamente. Justamente. Agora, irmãos, isso aqui é tão simples, não é? Nós não tínhamos, eu tenho esse costume até hoje, né? Estou com 50 anos e ainda tenho o mesmo costume. Eu tomo a benção do meu pai e minha mãe. Temos benção, né? Chego lá, benção pai, benção mãe. Mas isso já acabou. Isso já acabou. Por quê? Muitas vezes muitos, meu pai não, minha mãe são crentes, mas muitos nem crente. É questão de obediência, de reverência ao seu pai. Né? Nem é questão de crente, não. É questão de obediência, reverência ao seu pai, que ele, como diz, é o seu criador, aquele que te ajudou, está te ajudando, não é isso? É. Já não fala nem mais. Então, agora, sabe que isso aqui é tão interessante? Observe isso aí, não é? É coisa simples, não é coisa boba, não parece? Ah, tomei a benção, não considero o meu pai que me cuidou, a minha mãe que está cuidando de mim. Ah, não é nada não, é só a fulana, a Bertânia, esse cara, não é? Mas agora, pensa bem, se o seu pai e a sua mãe, você não tem esse temor, como você vai ter temor por Deus? Como? Me explica. Não tem jeito. Está vendo o que a Bíblia está dizendo, irmãos? Não tem como. Não tem como.
Porque se o seu pai que você está vendo, a sua mãe, você acha que você não tem que dar respeito, você não tem nenhum temor em relação a eles, que você está vendo eles. Agora você acha que é Deus, que você nunca viu na vida? Você vai temer a Deus de verdade? Não vai. Você vai falar que teme, mas você não teme. Você não teme. Não querem saber, não é verdade? Quantas vezes, irmãos, você vê, quer dizer, valorizando, não, é meu pai, é minha mãe. Hoje é o contrário, e vai ficando pior, né? Ficou velho, leva para o asilo, se vira para lá, vai lá de vez em quando, se sobrar um tempinho, porque estão tudo investido, envolvido naquilo outro, correndo atrás, e o problema é que eles estão correndo atrás não sei de quê. Porque, na verdade, todos vão chegar no mesmo lugarzinho. Lá no lugarzinho que vai chegar é um silêncio danado. Lá não tem conversa, não tem assunto nenhum. Todo vai para o mesmo lugarzinho. Então, está correndo para quê? Para chegar lá primeiro? Tudo vai para lá, para o mesmo lugarzinho, não é? Então, você está entendendo? Agora, isso reflete em relação a Deus. Se você não está fazendo, irmão, não faz aqui com o seu semelhante, você acha que você vai fazer com Deus? Não tem isso não, irmãos. Não existe. E observa que a pessoa, muitas vezes você vê pessoas aí que você pensa que eles são até crentes. Eles têm um temor tão grande, um respeito tão grande pelo seu pai, pela sua mãe, que ele cantou, que muitas vezes você vê isso até refletindo em questão de Deus. Muitas vezes eles nem conhecem a Deus. Mas na hora que eles são revelados, o tempo continua. Continua temendo a Deus do mesmo jeito. Mas quando não tem, é a luta. Não consegue, trabalha, peleja. Foi a pergunta do Paulo. Ele tem mais dificuldade. Tem mais dificuldade. A gente fica perguntando assim, mas por que eu tenho dificuldade e não consigo? E o outro consegue tão fácil? É essa a questão. É essa a questão. Deus tem que trabalhar lá, mudar, jogar essas mentalidades fora, jogar isso no lixo. E pegar o que o Senhor está falando. Entendeu? E a tendência que nós estamos vendo no mundo é de mal para pior, gente. Não precisa ficar esperando que vai, não, é de mal para pior. Por quê? Porque o que está implantando na mente da pessoa é só para destruir ele. Cada um ficando sozinho, não é? Não tem respeito. É o que diz a Bíblia, é a lista dos 18 lá. Então não tem como. Acharam o versículo aí, Malaquita? Êxodo 17. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. O 14. E disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. E disse o Senhor: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra contra Amaleque de geração em geração. Está vendo? Quer dizer, eles pegaram Israel, irmãos, foi justamente isso que queria fazer, fez um massacre. Um povo que não sabia lutar, que não tinha armas para lutar. Povo trabalhador, pessoa que trabalhava, não sabia nem brigar. Eles desceram com guerreiros. E o Senhor falou: isso vai ser cobrado. Você pode ter certeza que vai ser cobrado. Diante do Senhor não passa não. Ele é justo, né, irmã? Não, na hora que o senhor estava falando aí, eu lembrei da parábola do bom samaritano. Do bom samaritano. É um também. Vocês viram? Ninguém viu, todo mundo viu. O cara lá sofrendo, ninguém se importou. Estava todo mundo preocupado com si mesmo.
Mas o bom samaritano passou, deu uma olhadinha, foi lá, recuperou, ajudou o homem. Entenderam? Ajudou o homem, pagou a conta dele. Então, vocês estão vendo, irmão, que tudo isso reflete, Ney, tanto no carnal como no espiritual. a parte que fala mais detalhes é Deuteronômio 25, a partir do 17. Pode ler, Deuteronômio 25, a partir do 17. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saís do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e te derribou na retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu. Não te esqueças. Viram aí? Está vendo como aconteceu muitas coisas que Deus permitiu por causa disso? Irmãos, hoje, você tem visto que isso não é só agora. Os últimos dias seriam terríveis, a mais terrível. Mas no passado, havia aqueles que o Senhor até falou assim, ó, eu vou cobrar de vocês. Vocês pegam o trigo, guarda ele, deixa o meu povo passando fome, guarda o meu trigo, não é isso? E depois, para vender mais caro. Para vender mais caro. Não é assim que Deus falou? Não é o que nós estamos vendo? Não é o que você vê por aí? Não é isso? Que é cada um avarento, querendo se dar bem na história, o outro está lá sofrendo, e o cara está lá querendo ganhar dinheiro em cima do camarada. Ainda quer justificar. Não, isso é negócio. Negócio? É negócio, mas negócio é na hora que Deus começar a tratar. Porque o ser humano, nós aqui, não tem como fazer nada, mas Deus tem. Então, na hora que você começa a perceber as coisas acontecendo, aí a gente fica, não sei nem por que está acontecendo, não sabe? Porque Deus está cobrando. Deus está permitindo acontecer. Entenderam? Agora, como que essa pessoa que está lá querendo levar vantagem com a miséria de alguém, essa pessoa, irmão, como que ele vai servir a Deus? Como? Será que ele não é justamente essa turma que está aí só querendo que Deus abençoa, que Deus prospera, que Deus nos honra? Glória a Deus. Que Deus nos honra, que Deus não faz isso, que Deus move em nosso favor, mas tudo aquilo que não precisa de nós abrir mão para Deus. Não, abrir mão, quando fala assim, para abrir mão para o Senhor, para fazer algo para... Não, aí já não dá. Mas quer se levar vantagem. Só quer levar vantagem. Reflete do outro lado. Então, irmãos, em nome de Jesus, que nós tenhamos porque isso vai refletir na nossa vida. Não, como diz o 29, não maquines mal com aquele que está confiando, está esperando ali, acreditando, acreditou em você, precisou da sua ajuda, não fica maquinando mal da pessoa, não. Ao contrário, está ali confiadamente esperando. Porque fazendo assim, irmãos, nós agindo dessa forma, nós vamos agir tanto para com os homens como para com Deus. Nós também vamos aprender a amar a Deus. Quando nós aprendemos a amar os irmãos, nós aprendemos a amar a Deus também. É assim que funciona. O 30, depois do 29, nós não lemos, mas eu achei... Olha lá. Não contendas com alguém sem razão, se te não tem feito mal. Não contenda com alguém sem razão, não é isso? Só que aí eu pensei assim, foi assim, gente, essas pessoas que torcem a palavra, pode até entender, como se abrisse um precedente. Não contendas com alguém sem razão, se não te tem feito mal. Ou seja, se tiver razão, se tiver feito mal, então pode contender. Justamente. Não é isso que a Bíblia está falando. Aí, mano.
E aí? Que não, é. E aí? Como é que vai ficar agora? Tá vendo? E muitas vezes os jovens que estão nos últimos dias, eles mesmos, né, estão ensinando para eles, né, não amar a doutrina, quer dizer, não tem essa qualidade. Aí como é que vai arrumar no futuro? Você falou de ideologia e é isso que a ideologia está fazendo. Está criando. A Bíblia fala que nos últimos dias o amor ia se esfriar. E é tanto o amor com os homens como o amor para com Deus, né? Justamente. De toda parte, porque se esfria com os homens, esfria para com Deus também, né? Justamente. E as ideologias vêm implantar isso. Você vê que tudo que as pessoas falam é para elas pensar em si mesmo. Ame-se a si mesmo. Se você não gostar de ninguém, ninguém mais gosta de você. Valorize você mesmo. Não são as frases de efeito que você vê Justamente. hoje? Sou verdade. mais eu, não sei o quê, não sei o quê. Você vê que tudo gira em torno da pessoa. Está levantando uma geração, entendeu? Totalmente que pensa só em si mesmo. Está nem aí. Se precisar massacrar alguém para ele se beneficiar, ele faz sem sentimento nenhum. E achando que está com a razão. Parece assim que é um monte de gente. Eles falam muito de psicopatia, mas tem tanta gente com traço de psicopata. Não é um psicopata, mas ele tem traço porque não tem sensibilidade nenhuma. É uma nova geração que está se levantando. Aí você fica pensando, ó, como a irmã falou, o que vai ser desse mundo aqui uns anos? Verdade. É verdade. A irmã? Não, primeiro que o ensinamento foi tremendo, foi maravilhoso. O senhor falando sobre sentimentos, né? Eu lembrei de Corá, Danta e Abirão, né? Porque Moisés confiava assim neles, né? E Moisés não esperava que eles iam se levantar contra ele daquela maneira, né? Porque eles eram levitas e queriam o sacerdócio, quer dizer, eles deixaram um sentimento terrível entrar no coração deles, né? E eles pensaram assim, eles não pensaram que aquele sentimento que entrou no coração deles teria uma consequência diante de Deus. Só que a pessoa assim tem que tomar cuidado, porque quando entra um sentimento que tem a ver, né, com o homem de Deus, que serve a Deus e tem a ver com as coisas que é de Deus, e a pessoa quer tocar por vanglória, porque eles queriam tocar por vanglória, né? Porque eles queriam estar acima de Moisés. Quem é Moisés para ficar diante deles? Igual o senhor falou, né? Quando estava lá no Mar Vermelho, Moisés se virava, né? Passou o Mar Vermelho, agora eles queriam tomar o lugar que era de Moisés e de Arão, né? Quando, tipo assim, como se diz, né? Ninguém quis pegar o boi pelo chifre, né? Depois que o boi passou, todo mundo quis pegar. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Igual um ensinamento muito tremendo, porque esse sentimento, se a pessoa deixar fluir dentro do seu coração, traz consequências gravíssimas. E esse sentimento derruba assim, quer derrubar qualquer pessoa. Seja grande, pequeno, está na frente, não está. Tipo assim, não tem limites para esse sentimento operar no coração da pessoa, né? Quando a pessoa dá lugar. Então, assim, a gente tem que orar a Deus para Deus nos dar um coração puro, que não vai ficar maquinando esse sentimento. Porque, olha só para você ver, eles maquinaram contra Moisés. Quanto tempo eles não estavam lá falando contra Moisés? Aquilo não foi da noite para o dia, nasceu um sentimento, e aquele sentimento foi para a ação. Então, quer dizer que se a pessoa não corta mal pela raiz, traz um grande problema. Verdade, né? É interessante o que a irmã falou, porque você vê que eles se levantaram contra Moisés. Meu Deus, olha a ingratidão. Olha a ingratidão. Depois que Moisés passa o Mar Vermelho, levantou a mão, era um homem que Deus falava com ele, né? Aí quer dizer, o cara do lado de cá, depois que já levou a vantagem, não, agora vamos tirar o Moisés, deixa nós pular na frente, né? Que agora é nós. Cadê a gratidão deles? Ué. Não, justamente. Justamente. Então, vocês estão vendo, irmão? A ingratidão. Agora, eles achou que era só contra Moisés. Não, é o Moisés, ele está na frente, mas eu vou ficar na frente.
Só que eles não sabiam que na hora que eles fez com Moisés, estava fazendo com o próprio Deus. Olha para você ver. E a gente observa que em nenhum momento Moisés falava dele. Eu sou, eu estou na frente. O tempo todo Moisés ficava orando a Deus pelo povo, para Deus perdoar o povo, para Deus livrar o povo, para Deus colocar o povo na terra prometida. E as pessoas voltaram sem ele, sem razão nenhuma, porque ele em nenhum momento, você pode ler a Bíblia, né, de Gênesis, né, até onde fala de Moisés e mais para frente, né, nenhum momento Moisés fala dele. Eu sou, eu fiz. Tudo era o Senhor. Justamente. O tempo Tinha todo. uma razão. Eles eram amantes de si mesmos. Amante de si mesmo. Eles queriam levar vantagem. Então, eles acharam que era razoável se levantar contra Moisés, porque afinal de contas eles não estavam na frente. Verdade. Então Moisés era errado. Justamente. Eles amavam a si mesmo. Quando a pessoa se levanta com o outro, ele acha que tem razão. Não tem, todo mundo tem razão. outro que Tá todo mundo certo, né? Eles estão tudo certo, ninguém está errado. Quer dizer, já cria no coração que eles têm a razão para fazer aquilo, né? Como que tem razão? Hã? Oi? Ficou lá, né? Então, quer dizer, tá vendo, irmãos? Olha, as pessoas não conseguem entender isso. É uma coisa ligada à outra. Não existe uma coisa sem a outra. É ligado ao outro. É ligado. E se não vigiar... Eu estava até aqui pensando. Às vezes a gente não pensa assim, mais profundo, por exemplo, naquilo que o diabo está fazendo na terra, né? Igual a Leite falou, eu comentei também. Olha para você ver como que o diabo está ensinando os pais a criar os filhos. Não pode, varinha não pode mais, né? E a Bíblia fala que era para corrigir o filho com a vara, mas a lei proíbe bater. E eu vejo pais que falam até com orgulho, nunca precisei bater no meu filho. Glória a Deus se não precisou, mas será que não precisou ou ele não quis? Né? E fala com orgulho. Entendeu? E aí tudo que o filho quer dá ao filho, porque quando eu era criança, eu não tive. Então agora eu quero que o meu filho tenha aquilo que eu não tive. E aí, você está vendo que o diabo está fazendo tudo isso, por quê? Porque ele vai crescer um menino mimado, uma filha mimada, que não aceita não, que as coisas têm que acontecer do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Entendeu? Se não for do jeito que ele quer e nem na hora que ele quer, ele emburra, ele faz pirraça, entendeu? Ele entra em depressão. E aí, que tipo de crente nós vamos ter se ele vier para a casa do Senhor? Que tipo de crente ele vai ser? Justamente. Ainda mais nessas igrejas que tem por aí, piorou ainda. Ele vai ter maior dificuldade. E como é que ele vai... E o Deus? Como é que vai ser o Deus dele? Como é que ele vai acreditar em Deus? O dia que Deus falar com ele não, ele chuta o balde. Ele chega na igreja, se as coisas não acontecer do jeito que ele queria, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, ele fica emburrado. Ele chuta o balde. Justamente. Aí, tá vendo? E tudo tem uma ideologia centrada disso aí. Entendeu? Aí, agora, irmão, você vai entendendo o que está acontecendo, que vai ficar piorando. Porque uma coisa é relacionada à outra. Você criou filhos que obedecia, filhos que amavam os seus pais, também eles aprenderam a amar a Deus. O filho não ama seus pais, também não ama a Deus. Como é que vai amar? Ele não ama seu semelhante, como é que ele vai amar a Deus? Entenderam? É o que estão criando, por isso estão criando pessoas amantes de si mesmo. Né? O que a Bíblia está dizendo, os tempos difíceis e trabalhosos. E o problema maior é que a igreja também está do mesmo jeito. A igreja. Isso, como diz o ditado, né? Quem tem o Espírito Santo já sabe como é que faz. Porque o Espírito Santo guia. O povo de Deus
Deus guia. Mas como é que fica essa turma que está aí por aí? É perigoso nem converter mais. É mais fácil eles fazerem negócio. Estou fazendo um negócio de ir para a igreja, do que, na verdade, levantar a mão e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Amém? Vamos orar então, irmão, no nome de Jesus?